Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Em Ação. Hoje, um programa dedicado à população de Araraquara. Você que nos assiste pelas outras emissoras, pela rede de TVs comunitárias do Estado de São Paulo e também as duas TVs comunitárias da Bahia que retransmitem o nosso programa, hoje nós vamos pedir licença. Nós vamos falar da cidade de Araraquara, que completa 195 anos. Uma marca importante da nossa história, não só porque é uma das cidades mais antigas do interior de São Paulo, mas também uma marca que significa um acúmulo de um processo histórico. E para falar sobre esse momento da história de Araraquara, recuperarmos aqui também uma parte da nossa história, falarmos do que nós fomos e também falar um pouco aqui daquilo que queremos ser, quais são as nossas perspectivas. Nós chamamos duas pessoas muito especiais para a nossa cidade. A primeira, esse que é um bancário aposentado, construiu uma bela carreira como bancário pelo antigo Banespa, mas, de fato, a sua carreira foi construída na área do esporte. Foi no esporte e é no esporte que o nosso querido Antônio Carlos Orselli construiu uma história de vitórias, construiu uma trajetória brilhante e é um dos araraquarenses mais reconhecidos, tanto em Araraquara como fora de Araraquara. Orselli, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer muito grande. Sou assíduo telespectador do seu programa. Tenho visto muita gente boa aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado. Nós vamos falar muito da história de Araraquara, da perspectiva do esporte, da perspectiva da cultura, aquilo que ajudou a criar a nossa identidade ao longo desses anos. Mas também queremos aqui recuperar uma parte da nossa história, para que quem nunca ouviu falar da história de Araraquara possa entender como que Araraquara se tornou essa cidade economicamente importante no interior de São Paulo, uma cidade que é referência para o Estado e em muitas áreas é referência para o Brasil, chegou a ser a melhor qualidade de vida do Brasil, hoje ainda está entre as primeiras cidades, né, a terceira cidade com melhor qualidade de vida do Brasil. Para falar de história, hoje na nossa cidade, principalmente de história local, ninguém melhor que a socióloga, historiadora Tereza Telaroli. Muito obrigado mais uma vez, Tereza. Você está ficando, primeiro, quase que uma participante contínua do nosso programa. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço mais uma oportunidade. É sempre um prazer estar dividindo esse espaço com você e com os telespectadores. Para começar aqui, só para a gente ir esquentando, eu queria que você recuperasse um pouco, fala um pouco dos momentos marcantes da história de Araraquara, para que a gente recupere um pouco a nossa história, recupere o nosso processo histórico. Desde a fundação, o que você destacaria aí, 5 pontos importantes que fizeram com que Araraquara se tornasse a cidade que é hoje? Começou com Pedro José Neto, né? Começa com o Pedro José Neto, a chegada dele que a gente marca como sendo em 1817, mas na verdade a gente sabe que ele possivelmente já estava, ele e outros desbravadores já estavam na região há pelo menos 2 décadas. Ele era um bandeirante? Dá para caracterizar? Eu acho que não, eu acho que ele era um sertanejo, que há muita controvérsia com relação às origens dele. Alguns falam que seria foragido da justiça, mas não há nada de conclusivo, né? Provavelmente até podia ser alguém que... De Itu, ele veio de Itu. Mas é sempre no terreno da especulação, a gente não tem nada de concreto, documental nisso, né? Mas como a voz do povo é a voz de Deus, a gente imagina que tenha um fundo de verdade nisso, até porque não seria tão raro você ter
foragidos que por uma razão ou por outra eles tinham que adentrar o sertão. Nesse período histórico, quantas cidades tinham no interior de São Paulo que pudesse ser chamado de interior? Itu, Campinas, Piracicaba, o que mais? Olha, nesse momento você não tinha muito além disso, não. Eu acho que não dava para completar os dois dedos, as duas mãos de cidades. De cidades, não. Não tinha de expressivo no interior do estado, talvez 5 ou 6, não muito além disso. E como que é? O Pedro José Neto chega e depois, o que você destacaria depois do Pedro José Neto? Que foi então, quem deu início a tudo? Eu acho que o grande salto mesmo de Araraquara, que é o que faz ela ir adquirindo feições mais incisivas, é a chegada da rodovia, da ferrovia no fim da década de 80 do século XIX. É ali que você tem uma transformação que eu comparo hoje com o impacto que hoje se tem com a internet, com as redes sociais, que é jogar a cidade para o mundo. Aquilo é o que define com a chegada do café, com a expansão do café. E foi um investimento privado na época? Foi investimento privado. Os fazendeiros do café que bancaram a chegada da estrada de ferro? Bancaram os principais interessados, né? Mas aquilo tem uma interferência, a chegada da ferrovia tem uma interferência brutal. O ramal estava parado onde? Que eles foram buscar? Em Campinas? Eu acho que era Rio Claro, né? Rio Claro. Tinha parado em Rio Claro. E aí você tem um novo desenho, você joga, né, a cidade pro mundo, né? Você tem toda uma série de influências uma série de fatores que vão influenciar o desenho do desenvolvimento urbano. Isso eu estou passando por alto das questões econômicas, que são as que fundamentaram essas transformações. Então eu vejo como o primeiro grande momento da cidade, transformadora, a chegada da ferrovia, talvez o maior até algum tempo atrás. E depois disso, eu acho que não dá para deixar de falar dos momentos traumáticos que acontecem logo em seguida, que é a febre amarela, né, a epidemia e o linchamento dos britos. Quantas pessoas morreram com a febre amarela? Tem um levantamento? Tem esse levantamento, mas eu não me recordo agora. Mas dizimou boa parte da população? Foi uma devastação. Em que ano que foi isso? Ela teve 2 momentos fortes, mas o mais forte deles foi de 1894 a 96. Você tem, assim, uma epidemia graçando mesmo a população. E é verdade que o cemitério da febre amarela é onde é hoje a pista de atletismo? A pista do... Hoje, onde fica a nossa pista de atletismo na Avenida 36? Olha, não tenho essa informação, não. Mas... Diz que os pobres eram enterrados ali e os ricos no cemitério. Possivelmente tem algum fundamento nisso, mas... também, daqui a pouco a gente descobre moçada lá, que nem aconteceu recentemente. A Tereza vai falando da história de Araraquara, até para que você que está em casa fique aí atento para entender a história da cidade. Mas já que nós falamos de pista de atletismo, eu quero pedir aqui a opinião do Orselli, ele que certamente já treinou muito na pista, sendo lá, tenha sido lá o cemitério dos pobres na época da febre amarela ou não, a pista... tem história, faz parte da história da cidade e da história esportiva. Mas eu quero, Orselli, você como araraquarense nato, né, você que nasceu aqui, eu quero que você fale um pouco da visão da história da cidade do ponto de vista do esporte. O que quando você, além de todas as suas vitórias como atleta, como treinador, o que te chama mais a atenção na história da cidade do ponto de vista do esporte? Bem, eu tenho uma visão um pouco antiga do esporte por estar fazendo há muito tempo, né? Eu compilei alguns resultados de Araraquara a partir de 1951, nos Jogos Abertos de Santos.
E o que me lembra muito na época era a grande honra de um atleta vestir o abrigo de Araraquara e competir pela cidade. E muitos desses atletas eram polivalentes, como por exemplo a professora Eulália, que disputava diversas provas no atletismo, arremesso, saltava, jogava basquete. Então era uma fase heróica, né? Que os atletas eram em número relativamente pequeno para representar Araraquara nos mais diversos esportes. Ô Célio, só para a gente poder aqui, lembrando, para quem está nos assistindo, quem foi Armando Galip, que hoje a pista de atletismo leva o nome do Armando Galip? Quem foi na história esportiva da cidade? Ele foi um arremessador de peso e disco, né? Lá pelos anos 1930, um pouco mais à frente, e que além de representar Araraquara, foi atleta do Clube Paulistano. Ele saiu de Araraquara talvez para estudar, não sei bem o motivo, mas ele foi ser atleta no Paulistano e representou esse clube em campeonatos paulistas e brasileiros com um grande destaque. Então eu acho que foi por isso que deram o nome dele para a pista, nada mais justo. Não é justo. Tereza, ele foi o pai da Tuta Garlip? Então, eu acredito que sim, viu, Edinho? Não tenho, mas eu acredito que sim. A Tuta Garlip, para quem está em casa nos assistindo, já que nós estamos falando de história, Araraquara, que há registro, não sei se tem registros, tem outras pessoas que nós não tenhamos registrado. Araraquara teve 2 jovens que morreram durante a ditadura militar. Um foi a Tuta Garlip, araraquarense, que foi para a guerrilha do Araguaia e lá foi assassinada. Inclusive, recentemente, a Folha de São Paulo recupera uma parte dessa história e lá tem uma menção à Tuta. E o outro foi o José Arantes, né, que foi também um jovem araraquarense que foi assassinado em São Paulo e que hoje o diretório acadêmico da Unesp leva o seu nome, né, diretório acadêmico José Arantes. Eu tenho quase certeza que o Armando Garlip foi pai da Tuta Garlip. Mas voltando aqui para o esporte, Arceli, quem mais você destacaria desse patamar? Figuras públicas que se tornaram públicas, né? Figuras conhecidas publicamente, que carregaram o nome de Araraquara no esporte. Olha, eu me lembro de Ari Vargas da Silva, né? Saltador, jogou basquete também. Na época do basquete, não pode esquecer do Pilica, né? O Rosa Branca, que conviveu comigo no Corinthians, enquanto eu estive lá, ele era atleta do basquete, eu nadava pelo Corinthians. Faleceu recentemente, né? Paulo Afonso Sampaio, excelente nadador, médico conceituado na cidade. O pessoal da natação, eu lembro muito do Marco Batelli, né? Nós tivemos um time de basquete aqui, que chamava Araraquara Basquetebol Clube, né? O ABC. Tinha uma quadra ali no lado da praça do Jardim Público, né? Então, tem uma história bacana. No ciclismo, o maior atleta do ciclismo brasileiro, Nézio Argentão, embora não seja araraquarense de nascimento, veio morar aqui na cidade muito jovem, é o maior atleta do ciclismo do Brasil até hoje, né? O único medalhista em Pan-Americanos, né? Disputou 2 Olimpíadas, em Melbourne e Roma. Esse é o meu ídolo. Talvez tenha sido o maior atleta de Araraquara de todos os tempos. De todos os tempos. Sérgio, nós vamos falar mais de história. Você que está em casa, você vai ver que o programa aqui vai passar muito rápido, porque é muita coisa para se falar e o tempo não vai dar conta. Mas nós temos que chamar aqui o nosso primeiro intervalo e eu quero que você que está em casa nos assistindo participe, dê a sua contribuição, faça a sua crítica, opine. E pelas redes sociais, pelos nossos endereços que estão passando aí embaixo no teu vídeo, pode participar pelo Twitter, entre na nossa página, mande e-mail, mas participe da construção do nosso programa em ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 1 minutinho. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu.
busca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação, hoje falando sobre a história de Araraquara. Quer falar um pouco sobre a história do interior de São Paulo, de todas as cidades do interior paulista, que tem um pouco as mesmas características. Nós queremos também ouvir aqui aquelas pessoas que não foram, não são nascidas em Araraquara, como eu, que não sou nascido em Araraquara, mas vim para cá, eu tinha 5 para 6 anos de idade, mas que me sinto araraquarense, até porque recentemente recebi o título de cidadão araraquarense. Mas eu quero chamar aqui o nosso primeiro VT, nós vamos ouvir o empresário Vitor Moura, que é um mineiro que escolheu Araraquara para viver, está aqui, teve os seus filhos, está criando os seus filhos, e é um empresário conhecido da nossa cidade. Então, vamos ao primeiro VT ouvir alguém que escolheu Araraquara como espaço para viver. Em 1980, né? Eu ainda morava em Minas, era adolescente. E eu ouvia sempre falar, na minha casa não tinha televisão, então a gente ouvia o jogo de futebol no rádio, naqueles rádio a pilha. Então eu ouvia falar em Araraquara, assim como a Morada do Sol, e quando o locutor falava da transmissão do jogo, ele falava que está direto da fonte luminosa. Então na minha cabeça, como adolescente, como uma pessoa lá simples da roça, eu ficava imaginando como é que é uma cidade, que é a Morada do Sol, e como é que é um lugar que era transmitido o jogo, que era dito como uma fonte luminosa. Eu ficava encantado com aquilo. Aí surgiu uma oportunidade, quando o meu irmão mais velho veio trabalhar em Araraquara, na Cobal, na extinta Cobal, a minha mãe ficou com medo dele vir morar numa cidade grande e tal, e falou para mim assim, olha, você podia ir fazer companhia para o Geraldo, lá em Araraquara. Aquilo para mim foi um achado, foi um acerto. E graças a Deus estou aqui até hoje. Araraquara, não sei se é a lenda
ou se é esse sobrenome que a gente dá em Araraquara por ser a Morada do Sol, mas ela brilha até hoje na minha vida. Me proporcionou, como empresário, uma carreira de empresário muito boa, muito bem sucedida, e além de tudo, o grande amor da minha vida, que é a minha esposa, a Roberta. Aqui eu conheci a Roberta, aqui eu formei a minha família. Olha, o que eu dou a Araraquara, eu acho que todos os araraquarenses merecem. Que os araraquarenses têm assim, muita paz, muita alegria de ver, muito orgulho de estar nessa cidade. A Morada do Sol é a morada de todos os seres vivos, seja, a gente não distingue raça, nem cor, nem credo. Então Araraquara é aquilo que todo mundo merece ter. Quisera que todos os povos do mundo pudessem conhecer Araraquara, sentir o que Araraquara passa de energia positiva. Então o que eu trago para Araraquara, o que eu deixo para Araraquara é que as pessoas a respeitem, sabe? Admira e ama Araraquara como deve ser amada. Muito bonito o depoimento do Vitor sobre a nossa cidade, ele que é um mineiro, até os amigos o chamam de mineiro, e que faz um depoimento emocionado aí sobre a opção de escolher, né? Optou por isso, por Araraquara para poder aqui construir sua família. Mas eu quero aqui primeiro fazer um agradecimento, agradecer muito a TV comunitária de Araraquara, a TV Circulando, por meio do Valmir, e agradecer a todas as TVs comunitárias que têm retransmitido o nosso programa. São mais de 40 TVs comunitárias, se não me engano, são 40 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, 2 TVs comunitárias da Bahia, e hoje chegou a informação que o nosso programa também está chegando em Manaus, a nossa TV comunitária de Manaus. Então, muito obrigado a todos vocês que têm retransmitido o nosso programa e têm dado visibilidade a todos os temas que nós temos tratado aqui hoje. Nós fizemos uma opção bairrista, estamos falando do aniversário de Araraquara, a nossa cidade. E eu quero mandar também aqui um grande abraço à Dona Maria de Jesus Brito. Dona Maria, muito obrigado por a senhora assistir o nosso programa, ter manifestado aqui e pedido o abraço. Eu que agradeço muito a senhora. Vai um carinhoso abraço para a senhora no dia do aniversário da nossa cidade. Eu quero chamar já de imediato, depois eu vou pedir para a Tereza e Porcelli comentarem aqui também, mas eu quero chamar já o nosso segundo VT, porque o programa aqui hoje tem que ser dinâmico, tem muita coisa para a gente falar. E esse é um araraquarense que todo mundo conhece, às vezes não conhece pessoalmente, mas conhece pela voz. Vamos chamar um VT com o jornalista José Carlos Madalena. Antes de me fixar em Araraquara, 30 anos atrás, eu andei muito pelo Brasil afora. Londrina, Presidente Prudente, capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, São Carlos, Matão, enfim, eu fiz jornalismo em vários pontos do país. E, sinceramente, quando eu me fixei em Araraquara, comecei a perceber um diferencial que havia na cidade. Então, a estrutura que a cidade tem, a qualidade de vida que a cidade nos dá, eu acho que isso é incomparável no Brasil. Eu acho que a pesquisa Firjan, inclusive feita na época do Edinho, e que apontou a cidade como a primeira em qualidade de vida, eu acho que foi o resultado, o reflexo de tudo isso que eu acabei de dizer. Não existe cidade melhor para se morar que Araraquara. Estou falando conhecendo a cidade e conhecendo bem profundamente. Olha, eu acho que proporcionou a condição de você ter liberdade para trabalhar. Porque na minha passagem, por exemplo, pelo jornal Estado de São Paulo, durante quase 10 anos, eu comecei a perceber como você não era ninguém na grande imprensa. Você é apenas um número. Você não pode ter opinião, você não pode ter absolutamente nada. Aquilo que o Assis Chateaubriand dizia, né? Quer ter opinião? Compra um jornal. Então, o Estadão, Folha, a Rede Globo. Então, você tem que fazer parte de um esquema, que é o esquema do jornalismo, onde você é apenas um número. Então, que você tem que ser a cabeça do editor e não a sua cabeça. Então, o que Araraquara me proporcionou no jornalismo foi exatamente a liberdade de poder trabalhar. E essa liberdade acabou me dando a possibilidade de levantar voos. Então, constituí minha família aqui, tenho 2 filhas, tenho dois netinhos agora,
E eu acho que me deu tudo. Araraquara me deu a vida, ou uma nova vida. Olha, eu acho que eu gostaria realmente de dar para Araraquara o melhor prefeito, que a cidade pudesse eleger aquele que fosse o melhor prefeito para governar a cidade. Hoje nós temos aí 4 candidatos e tomara que Deus ilumine a cidade para que escolha o melhor prefeito. Eu acho que o melhor presente para Araraquara é ter um prefeito que possa dar tudo aquilo que a cidade realmente precisa e necessita. Agradecer muito ao jornalista José Carlos Madalena, né, que faz um depoimento. E Araraquara hoje, né, nós estamos véspera de processo eleitoral. Araraquara tem 4 candidaturas, né? O atual prefeito Marcelo Barbieri, a Márcia Lia, o Walter Merlos e o José Eduardo Oliveira, o Vermelho. Então, as 4 candidaturas que o Madalena se refere são a esses 4 nomes e que ele deseja que a cidade escolha a melhor opção possível como presente para a nossa cidade. Mas, Tereza, você, para a gente voltar aqui um pouco à história, você parou na Febre Amarela e nos Britos. Você acha que Febre Amarela, Britos, Ferrovia e Pedro José Neto são os marcos da história de Araraquara? Ou se a gente evoluir, o que você... Ah, não, aí a gente vai ter outros marcos mesmo, né, da história. E eu colocaria, eu acho que é difícil de localizar exatamente quando, de definir uma data, porque é um período, mas eu acho que a segunda década do século XX ela é importante no sentido de recuperação da autoestima da cidade, de superação desses traumas representados pelo linchamento, pela epidemia de febre amarela. Então você tem um investimento muito forte no sentido de embelezamento, de urbanização, e tão forte, tão impactante que muita coisa sobreviveu até 100 anos depois, como esse momento que a gente... Quem foi o grande planejador urbano da cidade? A sua... Então, naquele momento, eu acho que é o Bento de Abreu mesmo, que era um empreendedor. Era um empreendedor, ele tinha uma visão de futuro, assim, era um urbanista mesmo. Tenho uma grande admiração e acho que a cidade deve muito para ele, naquilo que ela é hoje, pegando aí o centro e essa recuperação de autoestima que eu localizo nesse momento da história. Ele trouxe alguém para planejar a cidade na época? Há algum registro histórico? Não. Ele só que se tenha de registrado, não. É uma concepção dele mesmo? Dele. E ele não tem esse reconhecimento histórico de outros gestores da época, né? Não, porque ele também, embora ele fosse um agente político, lógico, ele não era, vamos dizer assim, uma força política reconhecida externamente, nem nada. Ele tinha um capital, né, era um cafeicultor importante, banqueiro, e fundou várias cidades, e ele é reconhecido... Fundou Marília, né? Fundou Marília, e que leva o nome de Marília, porque ele era um apaixonado, né, por Marília de Dirceu, né? E então assim, ele é reconhecido por aí, mas não por essa função dele como que ele assume de urbanista mesmo. O que é uma pena, eu acho que vale estudos aí de recuperação. Sério, vamos voltar para o esporte aqui. Você destacou vários dos nossos esportistas, né, mais históricos, algumas marcas. O que mais que você pensa que forma essa identidade da cidade, onde o esporte tem um peso muito grande? Eu acho que começa com a fundação da Ferroviária, né? Na década de 50. Na década de 50, principalmente quando se fala em natação,
havia uma natação muito incipiente no Clube Araraquarense, eles não disputavam campeonatos, tinha gente que nadava lá e bem, mas a partir da inauguração da ferroviária, com a contratação do professor Cid Moura Ferrão para tocar o departamento de natação, houve um desenvolvimento bem grande. Né? Ferrão, que leva o nome do nosso ginásio da pista, e que muita gente fala Ferrão e não sabe que homenageia talvez um dos maiores técnicos da nossa história. Né? Justamente. Depois dele foi contratado o professor Tito Peixoto, que era ator também na época, né? Participou aí de várias gravações. Ele era do TECA, Teatro Experimental de Comédia. Foi um bom técnico. Depois apareceu o professor Alcides Pinto de Oliveira Filho. E houve um desenvolvimento muito grande da natação até os anos 63, 64. Aí depois houve uma queda grande. Mas os outros esportes também disputaram da ferroviária. Enquanto não havia pista aqui da Armando Garlipe, os treinamentos do atletismo eram feitos na pista lá do estádio da ferroviária. Inclusive, houve edição dos Jogos Regionais que foram disputados lá, né, as provas de atletismo. E o desenvolvimento esportivo de Araraquara depende muito da prefeitura, né? Os clubes, a ferroviária até um determinado tempo bancava a equipe de basquete, de atletismo, de natação. Se não bancava, pelo menos acolhia. Né? E os clubes de Araraquara, infelizmente, não têm essa visão de esporte. Né? Os clubes não são esportivos, eles são eminentemente sociais. Então, o esporte acaba dependendo muito do poder público. E onde, para a gente começar aqui, onde entra o Orselli na história esportiva da cidade? Eu comecei a nadar aqui na ferroviária em 54, logo depois da inauguração da piscina. Passei a frequentar, meu pai era ferroviário, então automaticamente ele era sócio da ferroviária, todos eram, né? Desde os funcionários aqui até quem morava em Presidente Vargas, fazia parte do quadro associativo da ferroviária. Arrecadavam, recolhiam uma verba, uma parte do salário em prol do clube. Né? E aquilo era muito bem administrado, a piscina era um brinco. Né? Segunda-feira fechava a piscina, o entorno da piscina era encerado. Né? Então o clube era muito bem organizado e tudo. Mas eu comecei a nadar e a minha primeira competição foi em 1956. Meus primeiros Jogos Abertos foi em 58. Né? E depois, mais à frente, eu me casei, prestei concurso no Banespa e fui tomar posse em São Paulo, fui nadar lá no Corinthians. E logo em seguida eu passei a mandar treinamento para o pessoal de Limeira, por telefone. Né? E o pessoal de Limeira achou que os resultados foram tão bons que foram lá no banco e conseguiram minha transferência para lá. E eu comecei a ser técnico de natação, embora eu não seja professor, né? Sou curioso só. E me dei bem até, né? Fiquei 4 anos lá em Limeira, ganhamos Jogos Regionais aqueles 4 anos, né? A cidade nunca havia ganho a natação nesse nível. E depois o banco me deu uma promoção, fui morar em Ribeirão Preto, montei uma equipe de natação lá no Palestra, enquanto eu competia pela Recreativa. E depois, em 74, eu voltei para Araraquara. E aí nós vamos parar. Aí nós vamos parar em 74 e você vai continuar depois do intervalo para criar a expectativa de quem está em casa para entender a história do Orselli e entender a história esportiva da nossa cidade. Então, não saia daí, nós vamos voltar em 1 minuto para continuarmos falando da história de Araraquara nos 195 anos da nossa cidade. Até daqui a pouco. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra
ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso Em Ação. Hoje falando dos 195 anos de Araraquara. Aniversário da nossa cidade, nós estamos aqui com a historiadora Tereza Telaroli e também com o Orselli, esse que é um dos maiores símbolos do esporte da nossa cidade. Já tivemos aqui a participação do Vitor Moura, né, que é um empresário que não era araraquarense, escolheu Araraquara por opção, também do jornalista José Carlos Madalena, que falou sobre os seus sentimentos sobre a nossa cidade. E nós vamos iniciar esse último bloco. Falei para você que o tempo hoje seria apertado, para que o Orselli continue falando. Ele parou aqui em 1974, quando ele volta para Araraquara. E você voltou sendo campeão, Orselli. Eu era campeão como técnico lá em Limeira, tinha sido campeão paulista nadando pelo Corinthians, né? E me propus a fazer o mesmo trabalho aqui. E na época a Ferroviária era muito frequentada, muita gente ia à piscina, né? E eu me propus a fazer esse trabalho, conversei com o presidente da época, Dr. Wellington Pinto, e nós combinamos que a natação poderia treinar lá das 8 às 10 da noite, por causa da grande frequência de associados. E montamos um trabalho, muita gente se interessou, principalmente a criançada que morava ali na Vila Ferroviária, né? E a Neuza, minha mulher, começou a montar uma escolinha para formar novos nadadores, e aquilo foi crescendo e o trabalho deu muito resultado, ao ponto de a gente ganhar os Jogos Regionais por 18 anos seguidos, né? A natação de Araraquara era o carro-chefe do esporte aqui, graças ao apoio dos pais. Montamos um clube de amigos da natação na época. Repete para quem está em casa, quantos anos seguidos? 18 anos. Foram 18 anos com o feminino e 17 com o masculino. Em 81 nós perdemos o masculino para Ribeirão Preto, a sede tinha sido lá em Ribeirão naquele ano, mas foram 18 anos seguidos com a natação feminina e 17 com o masculino. E a gente trazia muita medalha, né? Porque a gente botava sempre 2 no pódio em quase todas as provas. E só com gente de Araraquara, tudo gente formada ali na Ferroviária. Depois houve uma fusão com o Clube Araraquarense, né? Que
montou uma equipe lá com o Piscinão trabalhando, fez um belo trabalho. E na hora de formar uma seleção, a coisa ficava bem forte. Depois de você, evidentemente, aí, claro, pela sua humildade, você não vai falar de você, que deve ter sido um dos maiores vitoriosos da natação, da história de Araraquara, e isso vai ser por muito tempo. Quem foi o maior vitorioso de Araraquara, dentro da piscina? São 3, né? Por falsa modéstia, eu não vou deixar de mencionar. Meus 2 filhos, né? O Melão e a Adriana, e o Renato Segnini. Esses foram os grandes atletas para Araraquara, né? Eles ganharam muitas provas em jogos abertos, e deixaram recordes de jogos abertos, que perduraram por bastante tempo. Esses 3 foram grandes nadadores. O Renato, que é comerciante hoje. Todo Renato Segnini, que é do velho armazém. Né? Continua nadando, nós treinamos junto lá de manhã no Clube Araraquarense, quase todo dia. E seus filhos estão fazendo o quê? A minha filha é professora em São José dos Campos, né? Nada ainda? Ela nada de vez em quando. Ela teve uma filha recentemente, vai fazer 1 ano agora, dia 4 de setembro, aos 43 anos, só contemporânea na faculdade. Né? Estudou comigo. E o meu filho é auditor fiscal da Fazenda em Santa Catarina, já há 18 anos, mora em Blumenau. Foi campeão mundial de 200 peito como master lá em Christchurch, na Nova Zelândia, em 2002. Depois ele passou por um processo cirúrgico que não deu muito resultado e não está podendo treinar da maneira que ele gosta, então ele só treina os filhos dele. Nós vamos agora a mais um VT, né, depois dessa aula aqui da história do esporte de Araraquara. Um VT também com uma pessoa que não era araraquarense, mas escolheu Araraquara, Dr. Sérgio de Oliveira Médici. Eu vim para Araraquara em 1978, portanto estou aqui há 34 anos. Eu era promotor de justiça e dentro da carreira a gente vai se inscrevendo para ser promovido. Eu era promotor em Pirajuí e me inscrevi e acabei vindo para Araraquara. Eu escolhi Araraquara primeiro pela localização, bem na região central do estado, né? E pelas informações que eu tinha a respeito da qualidade de vida. Então, é uma cidade que naquela época já me proporcionava uma boa perspectiva de fixar residência aqui, o que efetivamente aconteceu. Então nós tínhamos um bom transporte público e ainda temos um bom comércio, escolas de qualidade, hospitais. Então é uma cidade relativamente tranquila, um bom clima também, né? Piorou um pouco nos últimos anos, mas ainda assim é uma cidade com um bom clima. E então fui ficando por aqui. Nos anos 90 me promovi para São Paulo, fui ser procurador de justiça, mas mantive a residência aqui em Araraquara. A família ficou aqui, eu viajava, depois eu me aposentei e fiquei aqui. Então hoje não é só por questão profissional, hoje também estou em Araraquara por uma opção pela cidade realmente, que é uma cidade muito boa, gosto muito daqui. E fiquei muito feliz por ser reconhecido como cidadão araraquarense no final do ano passado. Falta muito pouco para Araraquara ser uma cidade, digamos, de primeiro mundo, mas eu acho que o melhor presente para a cidade seria a atividade na área da saúde. Então, acho que se nós tivéssemos mais um hospital, por exemplo, para desafogar os hospitais que já estão superlotados, se tivéssemos mais capacidade de atendimento à população, sem necessidade de espera, eu acho que esse seria o grande presente para a nossa cidade. Dr. Sérgio de Oliveira Médici, que eu tenho muito orgulho de ter sido meu vice-prefeito durante 8 anos, quando eu fui prefeito de Araraquara. Mas nós ouvimos pessoas conhecidas, né, publicamente conhecidas, mas nós vamos agora ouvir o que a população das ruas pensa sobre a nossa cidade. O que você mais gosta na cidade de Araraquara? Bom, o lazer da cidade, né? Em primeiro lugar. E as culturas daqui também. E o que você daria de presente para a cidade nesses 195 anos?
a Ferrinha na primeira divisão. O que você mais gosta na cidade de Araraquara? Eu gosto de tudo. A cidade traz muita possibilidade de serviço para todas as pessoas. O que eu daria de presente para Araraquara? Que tivesse mais policiamento nos bairros de periferia, como Hortência, Vitória Desante, Salmidei, todos esses bairros assim que está precisando de policiamento. Eu amo Araraquara porque Araraquara, quando eu cheguei aqui em 28 de maio de 1947, me recebeu de braços abertos, abriu as suas portas. Aqui tive a oportunidade de estudar, trabalhar e me aposentar, casei-me, constituí a minha família, tenho os filhos e hoje tenho os netos. E adoro Araraquara. O presente que eu acho melhor para Araraquara, ela está sempre crescendo, sempre progredindo. Olha, eu sinceramente eu gosto de tudo. Acho uma cidade tranquila, gosto demais da cidade. Uma cidade plana, maravilhosa. Eu acho que o que está faltando é segurança. A cidade, o que eu daria de presente? Muita paz, mais segurança, amizade, que é tudo de bom que eu desejo para a minha cidade. Se bem que eu não nasci aqui, mas acho a cidade de Araraquara maravilhosa. Ainda é uma cidade tranquila em relação a muitas outras. É claro, tem seus problemas também, mas em relação a muitas, é um lugar tranquilo. Uma boa parte, assim, alguns bairros são tranquilos. E porque eu nasci aqui também, né? Esse é um dos motivos também. Olha, assim, se eu pudesse, que todos poderiam, como posso dizer, ter boas condições, moradias, seria assim, sabe? Dessa maneira. É uma cidade que valoriza assim, mais na parte da cultura. Eu acho que é bom ela investir bastante nessa parte cultural, que é onde também tem a oportunidade do adolescente fazer parte dessa inclusão social. Em relação da parte da cultura, eu daria uma casa mais para o movimento hip hop, que eu acho que é o que falta aqui também, nessa parte do desenvolvimento da parte cultural. Olha, além de ser uma cidade muito assim limpa, né? O povo daqui também é muito simpático, né? E assim, de presente para a cidade, eu gostaria de dar assim, mais assim, saúde, que está precisando na área da saúde. Muito bom, é a população nas ruas falando de Araraquara e desejando um presente para a cidade. Tereza, nós vamos ter que atropelar aqui, porque o nosso tempo está acabando. Chega no século XXI em Araraquara, vamos lá, o que você pensa que foram marcos históricos na segunda metade do século XX? O que te chama a atenção como historiadora? Eu colocaria a administração do Rômulo Lupo, fazendo um salto aí, que profissionaliza a administração, ela traz uma visão um pouco mais empreendedora para a administração, ainda que isso hoje em dia seja uma coisa muito questionável, tá? Mas ele muda um pouco essa maneira de governar, ainda que se faça todas as críticas com relação ao paternalismo, ao autoritarismo, ao centralismo, mas mesmo assim eu acho que tem uma transformação que é importante. E aí é até chato falar, né, Dinho, porque mas assim, é uma visão muito pessoal mesmo, minha, pessoal e profissional mesmo, que eu acho que a tua vitória aqui em Araraquara, os seus 2 mandatos, né, eles mudam, eles trazem uma carga de transformação muito grande, porque é um Silva num universo de sobrenomes. E tudo isso aí é muito simbólico, porque você rompe com de novo, com uma alternância, que na verdade não representava alternância, e nisso não tem uma crítica direta aos administradores envolvidos, que foram até muito competentes, mas era uma prática viciada, de você alternar entre um e outro, e outro e um, e aí fica uma visão, uma perspectiva muito limitada para a cidade. E você rompe com isso.
Não só porque você é um fato novo a partir de 2000, mas é uma maneira nova de governar, é uma perspectiva nova. É uma inversão de prioridades, na verdade, por mais batido que possa parecer dizer isso, mas é uma cidade que passa a ser governada a partir dos bairros periféricos, e tem uma série de instrumentos e ferramentas inclusivas, enfim. Eu acho que a história vem te fazendo justiça. Mas eu coloco realmente como uma das grandes transformações, e estou esperando que haja outras aí. Eu agradeço muito a Tereza como historiadora de ter ressaltado aí o período que eu fui prefeito da cidade. Mas, Orselli, e no esporte, né? Nesse final do século XX, início do século XXI, o que você destacaria como de importante na história da cidade? Eu acho muito importante a criação das escolinhas de esporte, né? Bancadas pela prefeitura. Embora não concorde com o enfoque, né? O enfoque, eu acho que, à medida que se investe recurso público para a cidade ser bem representada nos jogos regionais, jogos abertos, as escolinhas deviam ser voltadas para a formação de atleta, e não só para a inclusão das crianças no esporte. Enquanto eu fui presidente do Conselho Municipal de Esportes, eu oficiei a você a respeito disso, né? Me lembro que, já na época, a visão era que a criança tinha que praticar esporte, mas não havia essa preocupação em formar atletas. E hoje, infelizmente, Araraquara vai para esses eventos que eu mencionei, com um grande percentual de gente contratada, né? Dizem que é prata da casa, mas a gente vê que essa prata da casa mora em alojamentos aqui em Araraquara, né? O ideal é que a gente possa conciliar a inclusão com uma estrutura de treinamento e aprimoramento de atletas. Justamente. Isso? O que eu vejo é que, se a gente está investindo um razoável capital financeiro na formação de atletas, esses atletas têm que formarem as equipes competitivas para a cidade. E para a gente não ficar, por ocasião das grandes competições, indo atrás de contratar e manter equipes praticamente profissionais em Araraquara, sendo que o grande número de crianças que está envolvida nas escolinhas seria suficiente, se houvesse essa visão de formar atletas, suficiente para montar as equipes só com gente nascida aqui, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a participação do Orselli e da Tereza. Tereza, 30 segundos aí para você se despedir de quem está em casa nos assistindo. O nosso programa acabou o tempo, vai estourar todo o tempo aqui, infelizmente. Bom, foi, como sempre, um grande prazer ter essa oportunidade de estar dialogando com você, com os espectadores, com os araraquarenses que agora estão aniversariando junto com a cidade. E eu acho que é isso. Eu estou à disposição e quero parabenizar mais essa iniciativa. Obrigado. Orselli? Eu quero deixar aqui o meu incentivo para a população de Araraquara encaminhar seus filhos para a prática esportiva. A Foodsport tem condição de atendê-los, e gostaria de oferecer como presente para Araraquara que a gente, no futuro próximo, possa estar representando nos grandes eventos com atletas araraquarenses. Muito obrigado a você que está nos assistindo, a você que é de Araraquara, a você que não é de Araraquara. Muito obrigado a toda a rede de TVs comunitárias do Estado de São Paulo, 40 TVs comunitárias que transmitem o nosso programa, 2 TVs comunitárias da Bahia e, a partir de agora, também a TV comunitária de Manaus. Muito obrigado. Um grande abraço à senhora, Dona Maria de Jesus Brito, né, meu fraternal abraço. Parabéns a toda a população de Araraquara que constrói a cidade que nós vivemos hoje, essa cidade, se ela tem qualidade de vida, se ela tem padrão cultural, se ela tem uma estrutura no esporte, se é uma cidade que se desenvolve, nós devemos a toda a população de Araraquara que aqui trabalha, que aqui dedica, né, a sua vida para que essa cidade seja o que ela é.
Participe do nosso Em Ação. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta. Participe por meio do emação@edinhosilva.com.br, que é o nosso e-mail. Participe pelas redes sociais, pelo Twitter, twitter.com/Edinho Silva, e a partir de amanhã esse programa vai estar no ar no nosso site, www.edinhosilva.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana.